all the moments and regrets. I've been searching empty alleys, called your name out in the prairies. The sunlight shades, but what remains is the shade of you. I gotta hold on. The memories are here, but you are gone. You say we're through, it's true. Elas são curiosas, espertas, barulhentas e muito fofinhas. O Parque da Ovelha é um passeio que encanta adultos e crianças, mas as ovelhinhas não são as únicas fofuras que você encontra por aqui. Temos falcões, corujas e toda a inteligência dos cães de pastoreio que deram um show à parte. Além de participar de várias atividades e atrações no parque, como amamentação, alimentação, ordenha e tosquia da lã, por aqui você também encontra excelentes produtos para fazer as suas compras e uma boa comida italiana para ninguém colocar defeito, além de muitas histórias e bons vinhos, é claro. Vem comigo percorrer o Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves e viver um dia de fazendeiro no Parque da Ovelha. Hoje nós viemos para Bento Gonçalves fazer um passeio muito especial por aqui, que é conhecer a Casa da Ovelha e o Parque da Ovelha. Esse passeio fica num roteiro turístico conhecido como Caminhos de Pedra. Aqui contém o maior acervo da arquitetura italiana na região do Rio Grande do Sul. É um roteiro cultural, histórico, comercial, que a gente já fez vídeo aqui no canal contando a história dele, que é lindíssima. Quem quiser ver esse vídeo para conhecer a história, né, aqui desse roteiro, eu vou deixar o card aqui para vocês na tela. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o Parque da Ovelha, que eu acho que é a maior atração aqui do Caminhos de Pedra, né, atualmente. É o chamariz. Muita gente vem aqui para o passeio por conta do Parque da Ovelha e nem sabe que tem ainda dezenas de atrações aqui ao longo dos 12 quilômetros que compõem o Caminhos de Pedra. Bom, o Parque da Ovelha é para você ter um dia de fazendeiro. Aqui eles têm criação de ovelhas, são mais de 1.200 no rebanho e a cada 30 minutos, né, tem uma atividade. A gente pode amamentar as ovelhinhas, dar ração para elas, tem tosquia, falcoaria, pastoreio, são muitas atividades no cronograma. E além do Parque da Ovelha, ao lado a gente tem a Casa da Ovelha, que é um laticínio que foi onde tudo começou. E eles transformam a da ovelha em diversos produtos, queijos, iogurtes, doces, cosméticos. A loja é muito interessante, tem pelúcias também ali para criançada, né? Então não deixem de vir aqui conferir. E esse lindo casarão aqui atrás de mim, da Casa da Ovelha, é uma senhora casa, tá? Ela é centenária, ela foi construída em 1920 pela família Venzon. Depois, o segundo proprietário da casa transformou ela numa pousada, só que ele quis derrubar, desmanchar a casa para construir outra de alvenaria no lugar dela. E então o senhor Tarcísio Miquelon, que é o proprietário do Hotel Dowlonder, quis evitar que esse belo prédio aqui se perdesse e ele resolveu adquirir o imóvel. Porém, ele comprou só a casa, ele não comprou o terreno. E aí ele precisava retirar essa casa inteira de lá, gente. Foram 2 dias de trabalho, porque ela tinha que ser carregada, né, lentamente. Essa casa originalmente ficava a 50 metros daqui e ela foi trazida aí num trabalho minucioso, com muito cuidado, para cá, onde ela se encontra hoje. E assim nascia a Casa da Ovelha. E olha o tamanho do chapéu. Eu e o Luciano estamos super estilosos, ó. É quase um sombreiro, gente, personalizado, ó, da Casa da Ovelha, porque algumas atividades são ao ar livre aqui, então pode ser que venha a precisar, né, por causa do sol. Mas um pouco é só
para tirar as fotos mesmo com estilo. E olha que dia lindo que a gente pegou hoje para fazer o passeio. O Parque da Ovelha e a Casa da Ovelha abrem todos os dias das 9h15 até as 5 da tarde. Porém, no parque a última entrada é permitida até as 4 horas. E o parque funciona mesmo com chuva, pois as atividades são realizadas em locais cobertos. Nós vamos fazer um passeio que aqui no parque eles chamam de cronograma, que são várias atividades que acontecem a cada 30 minutos e aí elas começam de manhã cedo e vão até o final da tarde. Mas se você quiser fazer todas as atividades como nós vamos fazer, a minha dica é que você comece entre 11 horas, 11h30 da manhã, né? E até as 4 horas da tarde você já consegue daí fazer todas as atividades. Agora a gente vai fazer a amamentação ali no berçário, né, das ovelhinhas filhotes. Depois tem a alimentação das ovelhas maiores. Aí vai ter falcoaria, pastoreio com os cães, né? Vai ter também tosquia, casqueamento, tem o grande rebanho depois, que é a parte da ordenha. Então é um dia inteirinho numa fazenda de ovelhas, né? E essas ovelhas, elas são francesas, são leiteiras, elas foram trazidas para cá primeiro, né, para produção dos laticínios ali na Casa da Ovelha, e depois o parque se consolidou e virou uma atração turística, porque elas são irresistíveis, né, gente? As ovelhinhas são a coisa mais linda. E agora a gente vai subir então lá para fazer a amamentação, e fica a nossa dica então, venha para cá por volta de 11, 11h30, que aí até 3h30, 4 horas da tarde vocês já conseguiram fazer o cronograma todo. Além desse passeio do cronograma, também tem outras atividades, né, que eles vão com um quadriciclo, que levam vocês mais para o interior aqui da fazenda, tem piquenique, são atividades pagas à parte. Então vou deixar o Instagram aqui da Casa da Ovelha, do Parque da Ovelha, para vocês entrarem em contato e se informarem sobre os valores. Aqui no Parque da Ovelha, quem tem o Prime Gourmet paga R$ 140 para 2 pessoas. E o Prime, lá de Gramado, vale aqui para esse passeio de Bento Gonçalves também. Então você pode aproveitar e fazer o passeio aqui com desconto. E se você ainda não tem assinatura do Prime Gourmet, assina com o nosso cupom Por Onde Andei, que assim você ganha desconto na tua assinatura e ganha o nosso roteiro personalizado. A gente te ajuda a organizar os teus dias, a comprar tudo com desconto. A gente só pede para que façam a assinatura com pelo menos 10 dias de antecedência aí da tua viagem, para dar tempo da gente organizar, porque a gente atende mais pessoas também, né? Então é só fazer a assinatura, que daí eu entro em contato contigo, te mando as perguntas com as informações que eu preciso e a gente organiza a tua viagem juntos para você aproveitar ao máximo dela, porque tempo é dinheiro, então não perde tempo e nem dinheiro, começa usando o nosso cupom Por Onde Andei. Esse é o cronograma de hoje, gente, ó, começou 9h30, agora a gente vai fazer, ó, amamentação, alimentação das ovelhas, tosquia e casqueamento, aí tem os cães treinados, né, que é o pastoreio, aí depois repete a amamentação, alimentação, e aí tem o grande rebanho aqui, ó, às 3h30, que daí é o horário que a gente encerra as atividades por aqui. Esses bebezinhos aqui, ó, nasceram ontem, gente, aqui é o berçário, ó. É dos recém-nascidos. Esses já são um pouquinho maiores, mais barulhentos também. Olha, gente, os filhotinhos. Olha quantas! Tudo de roupinha porque tá frio. Ai, que bonitinhas. Por Onde Andei é o melhor canal de viagens. Ai, olha aqui. Ai, faz carinho. Ai, que coisa mais linda. Aí, ó.
Essas aqui não são tão desesperadas igual as outras lá. Você não tem nem dentinho. My memories are clear, but you are gone. You say we're through, it's true, me and you. Pessoal, muito prazer, eu me chamo Paulo, sou um dos instrutores do parque. Vou dar início agora à atividade da amamentação. Aqui, pessoal, nós trabalhamos com a raça de ovelhas Lacalme, uma raça francesa que veio para o Brasil na década de 90. Então, nós somos já pioneiros na criação dessa raça. Aqui nós temos aproximadamente hoje na fazenda 200 cordeiros, tá? Sendo que teremos alguns no berçário e alguns aqui em cima na arena de pré-desmame. Por que arena de pré-desmame? Lá no berçário os cordeirinhos permanecerão de 0 a 30 dias e aqui de 30 a 60. Sendo que lá no berçário eles mamarão 6 mamadeiras por dia, tá bom? E aqui eles terão uma redução no leite de 2 a 4 mamadeiras, porém a ração e o feno à vontade para eles, certo? E nossos cordeirinhos, eles passarão até os 60 dias e depois irão ser introduzidos nas pastagens que temos ao redor aqui dessa arena. Por quê? Para eles terem uma adaptação, tanto com o pasto, tanto com o clima, com a ração e com a rotina do rebanho, tá? Então, nossos cordeirinhos necessitam dessa rotina para começarem a chegar na fase da adolescência, onde serão chamados borregos e borregas, tá bom? Eles permanecerão sendo chamados de borregos e borregas até o 8º mês de vida. No 9º mês, serão considerados adultos, sendo ovelha as fêmeas e carneiro os machos, tá bom? Então, como que vamos identificar nossos cordeirinhos? Aqui nossos cordeirinhos serão identificados com a brincagem. Então, cordeirinhos com brincos serão as fêmeas e cordeirinhos sem os brincos serão os machinhos. Porém, os machos, futuros reprodutores da casa, terão um brinquinho em cada orelha quando chegam na fase da adolescência, tá bom? Então, outro detalhe que vocês irão perceber é essas cavidades na cabeça do cordeiro. E o que seria? São resquícios de chifres. Então, acredita-se que muito tempo atrás possuíam chifres e hoje, com a evolução da raça, se perdeu essa genética deles possuírem chifres, tá bom? Aqui cada um de vocês irá receber uma mamadeira dessa aqui, 120 ml numa temperatura de 37 a 38 graus aproximadamente, tá bom? Então, o cordeirinho de vocês não será amamentado no colo. Mas, pessoal, vou pedir uma coisinha para vocês agora. Quem pegar a mamadeira vai ter que ser responsável pelo seu cordeirinho, tá bom? Ou seja, vocês terão que pegar no colo e colocar a mão na massa hoje, tá bom? Então, para amamentar o cordeirinho... Então, pessoal, para amamentar seu cordeiro, aproxima a mamadeira, apresenta para ele e levanta no ângulo de 45 graus aproximadamente. É sempre importante que as cocinhas estejam bem inclinadinhas e as perninhas também estão bem esticadas, porque se o cordeiro começa a amamentar de joelho, pode ocorrer um desvio de fluxo e fazer mal para o cordeirinho, tá bom? Meu Deus. Ai, meu Deus, desesperado. Pegar ele, depois você levanta. Levanta. Não pega esse vídeo. Pega ele e bota lá. Calma, criatura. Titi. Deixa a mamãe pôr ele pra lá. Toma, pega. Tá bom. Por quê? Tá bom. Porque assim, Tá bom, já. Quietinho. Tem que pegar ele pra ele não correr. Filhote, dá vontade de levar embora pra casa, não dá? Será que cabe alguma lá no carro sem eles perceberem? Deve ficar bem. Davi, nós vamos entrar lá dentro junto com as ovelhinhas. Pensa a bagunça que vai ser. Ah, dá vontade de apertar todas, abraçar, né? Vamos lá. Calma, não. Tá bom. Calma. Ai, meu Deus, Ju. Mais difícil. Ai, que coisa mais linda. Olha aqui, vem cá do meu lado. Papai tirar foto. Ah, meu microfone quase que foi. Não, não é pra comer meu microfone. Tô sendo atacada que elas querem comer meu cadarço, meu microfone, meu... Ó, olha aqui, mamando meu... Primeiro passo concluído, os bebezinhos alimentados. Agora vai ser a vez das ovelhas maiores, a gente vai dar milho e feno para elas.
Olha que lindo, gente, esse galpão. Enorme. Vou acompanhar vocês agora na atividade da alimentação das nossas ovelhas adultas, que acontece aqui no nosso aprisco, nosso galpão, a casa das nossas ovelhas, tá? Pessoal, hoje eu sou a zootecnista responsável aqui da fazenda, então eu cuido de todo esse rebanho aqui da propriedade, né? Hoje são mais ou menos 1.200 animais que a gente tem aqui na fazenda, distribuídos em mais ou menos 20 hectares de terra que a gente tem. Então a fazenda ela vai mais para trás aqui do que vocês estão vendo, né? E desses 20 hectares, mais ou menos 14 deles são de pasto, e o pasto, então, ele é a base da alimentação de todos os nossos animais, exceto dos cordeirinhos que ainda mamam, tá? E aí, o que acontece, gente? O pasto, ele consegue suprir as necessidades delas em algumas fases, só ele, né? Porém, em algumas outras, a gente precisa suplementar também com uma ração concentrada para dar energia, proteína, para algumas fases de vida dessas ovelhas, tá? Vocês imaginam quem que precisa de ração? As idosas. Adolescentes, idosas. Em termos, sim. Principalmente as adolescentes, né? Estão em fase de crescimento e a gente brinca que se deixar elas comem até o galpão inteiro, né? E aqui na casa, elas são as bagunceiras, porque se tem alguma coisa de errado acontecendo, elas estão envolvidas no meio, né? Então, invadem vizinhos, derrubam cerca, se misturam nos lotes, são terríveis. E aí vocês vão ter o contato com elas hoje aqui também, nesse horário em específico. Além das adolescentes, a gente também tem um lote muito específico aqui na fazenda que precisa, na verdade é o que mais demanda, né, esse suporte da ração, que é o nosso lote das ovelhas em produção de leite. Hoje uma ovelha de alta produção, ela produz mais de 2 litros, chega a produzir até 5 a 6 litros por dia, e são as que mais ganham raçãozinha, tá? Vocês já sabem quanto tempo é a gestação da ovelha? Não? Ela é de 5 meses. E aí, quando essa ovelha ela chega no 4º mês da gestação dela, a gente já começa a preparar ela para o momento do parto e para a futura produção de leite. É quando os cordeirinhos se desenvolvem mais também, tá? Normalmente, as ovelhas elas têm gêmeos. Então, são 2 cordeirinhos além dela que ela tem ali para suprir e alimentar, né? E aí elas vêm para cá, elas vão estar bem aqui na frente, né? Já estão se alimentando de feno e da ração também, tá? Como que a gente vai identificar elas? Né? No meio de tantas, todas têm a cara igual. A gente sabe que essa ovelha ela é uma ovelha prenha gestante através do colar. Então, as ovelhas aqui da casa com o colar vermelho passaram já pela inseminação. 30 dias após fizemos ultrassom e foi confirmada que ela está prenha. Aí ela recebe o colarzinho vermelho também, tá? Junto com o vermelho, elas vão ter algumas cores coloridas. Esse lote em específico são 2 lotes aqui. Um vai parir semana que vem, que é o lote da coleirinha verde água. E o outro, que é o verdinho mais escuro, vai parir daqui mais ou menos uns 25 dias. E a nossa dinâmica, então, aqui, o que ela vai se basear? Vocês vão alimentar nada mais, nada menos do que as nossas ovelhas, né? Aqui dentro a gente vai ter uma mistura, então, do milho, que é o grãozinho do milho, é uma fonte de energia para elas. A gente tem também a casquinha de soja, o farelo de girassol como uma fonte de proteína, um núcleo de vitaminas, minerais, a alfafa peletizada, né, como uma fonte de fibra e proteína também. E aí tudo isso é misturado aqui no nosso segundo andar. A gente tem a fábrica de ração que a gente fala, né? Vem todos os ingredientes de fora e a gente faz essa mistura no segundo andar para fornecer aqui no primeiro. Vocês imaginam quantos quilos de ração a gente usa por dia? Não? Mais de 1 tonelada. É ração pra caramba, né? Só no leite a gente tem 350 ovelhas, né? Então elas demandam muita alimentação. Parece que estão passando fome, mas não se enganem, tá? É realmente a ração que é o alimento preferido delas, né? Então elas têm o feno ali, já foram alimentadas. O que vocês vão fornecer para elas é um plus, uma sobremesa. Então, podem fornecer à vontade. Caso termine o potinho, eu tenho mais aqui na frente, vocês podem alimentar quantas vezes quiserem, tá? Vai, Davi! Você nunca foi tão aguardado. Ó, vai puxar seu pote. Vai mais perto, Davi. Para vocês não alimentarem no corredor, porque às vezes eles podem se debruçar, tá? E acabar machucando vocês. Podem entrar na baia vazia. Ó. Vai colocar na mão, não? Não. Olha aqui, gente. Tem que segurar firme. Tem que segurar firme, senão o potinho vai embora, ó. O dedo também. Que eles são meio desesperados, ó.
Acho que no pote deve ser meio ruim para eles comerem. Vou acabar colocando na mão, porque... Olha, tadinho. Ah, vai espirrar na sua cara, Davi. Ai, Jesus. Devagarinho, tá? Meu dedinho eu preciso para trabalhar. Aqui em cima, aqui. É que senão fica ruim para elas pegarem, elas não conseguem se mexer ali. Peraí. Aqui, ó. Fica a mão. Ai. Mas, Não pode? só cuidado pra elas não acabar prensando o senhor aí, Ui, porque às desculpa. vezes elas... É mais um potinho? É? Deixa ele tá. É só segurar firme. Elas puxam forte, mas é só segurar firme, elas não vão morder a mão. A melhor jeito é com a mão bem aberta, assim, ó. Quer tentar com a mão? Aqui, ó. Aqui em cima tem que ser. Aqui em cima. Ó. Com a mão bem aberta, ela só lambe, ó. Aqui eu tô dentro da fábrica de ração, gente, na parte de cima. Olha como é bonitinho. Tô me sentindo numa fazenda daqueles filmes americanos. E olha a galerinha aqui embaixo, ó. A rotina das ovelhas começa às 5 da manhã, quando é feita a primeira ordenha, e depois elas vão para o campo pastar, retornando às 3 da tarde para uma nova ordenha. Falar, o nome desse galpão é aprisco. A parte de baixo, onde fica as baias, onde ficam todos os animais. Nossos animais não ficam em confinamento, tá? Eles só estão ali agora se alimentando e vão ser soltos. Nesse segundo piso nosso aqui é onde a gente tem a nossa fábrica de ração. Na verdade não é uma fábrica, ela é a gente processa tudo, compra tudo de fora os produtos e faz aqui a ração, tá? Então ele é um misturador de rações aqui. Aqui é o local que a gente faz isso. O terceiro piso é onde a gente armazena feno, algumas outras casquinhas de soja, então é tudo armazenado na parte de cima. A gente também utiliza óleo, né, óleo vegetal normal, carboidratos, tipo assim, não só o milho, muitas vezes a gente coloca semente, caroço de algodão, semente de girassol, tá? Fonte de cálcio, às vezes é casquinha de ostra, então tudo isso a gente vai colocando aqui, vai depender da oferta. Tem épocas que tem bastante, épocas que não tem, a gente usa também sementes de gengelim, semente de canola, só que canola elas não estão aceitando muito, não foi palatável para elas, tá? E depois de sair toda lambida, fomos para a atividade de tosquia e casqueamento, e essa é uma atividade que já é necessário os cães de pastoreio. Olha o Border Collie lá, ele fica de olho nas ovelhas, é a coisa mais linda. E eles são muito rápidos. Assim, a pessoa mal acaba de dar o comando para eles, eles já saem disparada. E as ovelhas também já ficam espertas ali com ele quando ele está por perto. Eu me chamo Paulo, vou iniciar com vocês agora a atividade da tosquia e casqueamento, tá bom? Eu não te chamei, mas você veio, né? Pessoal, já apresentando para vocês o intrometido aqui do meu colega. Esse é o Bart, tá? Ele é um dos cães Border Collie aqui da casa. É um meninão ainda, tá na casa dos 3 anos ainda. Tá pegando maturidade e também está aprendendo cada dia mais. E eu também pegando um pouquinho de vínculo com ele, tá bom? E por que digo pegando vínculo? Para trabalhar com esses cães é necessário e são bem exigentes quanto ao vínculo, tá? Se não tiver um vínculo afetivo com ele, ele não vai trabalhar comigo de forma alguma, tá bom? Então já faz um tempo que eu tô aqui na casa. E agora, somente que ele começou a ter um vínculo, até porque eu não era muito fã dele não, tá? Pra bem a verdade, ele era muito teimoso pra mim. Ou eu era muito teimoso pra ele. Então, tosquia ou esquila vai ser o cuidado com a lã das ovelhas, tá? A lã delas não será utilizada. Então, a gente simplesmente pega toda essa lã, quem vai fazer tosquia, e descarta diretamente no lixo, tá? Então, a gente só vai extrair dessa lã a lanolina, que vocês encontram lá na loja. E agora vocês vão ver, tomara que a gente consiga achar na lã dessas ovelhas, é um óleo que elas mesmas produzem, tá? Então vai ser impermeabilizante e cicatrizante natural, hidratante também, tá bom? Então, vamos trazer essas mocinhas perto agora. Pode. Isso aí. Lá e deu.
Então, pessoal, agora essas mocinhas já se aproximaram de mim, tá? Por que que elas vieram diretamente sem nem conhecer vocês? Perceberam que elas já se aproximaram aqui das arquibancadas, certo? Essas ovelhas, elas sabem que vocês são um ponto de refúgio, vão ser um resguardo para essas ovelhas, no caso do cão se aproximar demais, tá? Então, elas já se acostumam desde pequenas. Aqui elas estão bem tranquilas, essas ovelhas, graças a Deus, estão bem tranquilas. Porém, eu vou ter que levantar uma dessas mocinhas no colo, tá? E provavelmente terá que ser essa grandalhona aqui. Então, como elas podem chegar até 80 quilos, eu vou ter que levantar elas no braço para fazer a tosquia dela, tá? Então, essas ovelhas aqui, desde o primeiro dia de vida, já são introduzidas como seres humanos. Então, é sempre importante elas terem esse vínculo para elas se sentirem acolhidas e não terem medo. O cachorro Então, fica lá, ó, prestando atenção, nem pisca. Bart, vai down. Tá lembrando vocês também, pessoal, o Bart é meio surdo, tá? Então, ele vai dar... Ou ele é teimoso, ou ele é surdo. Ele tem um pouquinho de genética de surdez, então... Em alguns momentos eu vou falar várias vezes e ele não vai obedecer. Like that. Like. Like that. Cut. Way out. Like that. Fica aí. Agora, com o Bart um pouquinho afastado, eu consigo conter essa ovelha de uma forma que ela fique mais tranquila, tá? Ela fica agitada justamente por conta da presença do Bart. Então, para conter essa ovelha agora, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de força, que é... Eu posso ou segurar aqui na parte traseira dela, mas isso pode ser um pouquinho dolorido. Posso segurar aqui na parte da virilha dessa ovelha, porém também será dolorido para ela. Em alguns casos, eu prefiro segurar na parte traseira da perna dela, tá? Então, segurando aqui... Aqui. Vou colocar ela deitadinha aqui no meu colo e vou usar essa tesoura martelo, tá bom? Então, consigo fazer uma tosquia higiênica, ou seja, retirar um pouquinho do excesso de lã que cobre um pouco do ubre dela, mas eu também prefiro fazer a tosquia segurando a perna dessa ovelha, tá? Eu não vou maltratar ela, ela pode me dar um coice? Pode muito me dar um coice. E acho que ela está querendo. Mas, segurando a perna dessa ovelha, eu consigo introduzir a tesoura, criando um caminho para fazer a tosquia. A gente vai fazer a tosquia normalmente dessa raça 2 vezes ao ano aproximadamente. Aqui a gente faz mais vezes por conta das demonstrações, né? Então, pessoal, tá aqui uma parte do porquê que a lã das ovelhas não é muito utilizada, tá? Ela é extremamente fina. Ela tem uma oleosidade ali, ela ó, possui essa entre a oleosidade, pele pessoal, e o couro. por conta de ser um cicatrizante e um impermeabilizante. Então, quando chove, a chuva não acumula aqui na parte superficial da lã, não acumula na parte inferior da lã, na parte de baixo, somente na parte de cima, tá? Então, em dias de chuva, por mais que seja uma chuva muito forte, não vai molhar toda a ovelha, somente a parte de cima, e embaixo vai ficar sempre quentinho e sempre sequinho, tá? E com essa lanolina, eles fazem os hidratantes corporais que Se vocês vendem ali na quiserem, loja, que são segurar aqui, ótimos. Vocês podem passar um pouquinho da mão aqui, vocês vão sentir uma leve oleosidade. Essa parte mais amarelada. Que são a parte onde cresce, como se fosse a nossa unha, e vai crescer e vai fazer uma forma de onda e vai começar a ser introduzida aqui no meio da sola do casco da ovelha, tá? E isso vai começar a agredir ela e ela vai começar a andar de uma forma desconfortável e começar a tombar para um lado ou para o outro, tá? Então, ela vai começar a mancar porque vai começar a machucar o meio do casco dessa ovelha. Então, as muralhas e esses 2 dedos dela vai formar a pinça. Então, aqui embaixo nós temos essa parte mais grossa, temos o talão, e aqui no meio a parte interdigital. E a gente vai realmente tirar, vai ser somente a muralha. Como ela não tem muito que ser casqueada também, consigo tirar pouquíssima coisa. Lixando o casco dessa ovelha, sempre procurando deixar o mais redondinho possível e o mais parelho também possível. É um dia de beleza, ó. Corte do pelo, corte da unha, tá lixando. A única coisa que eu não vou fazer aqui vai ser pintar, tá, pessoal? Legal. Legal. Lá aí. Vem aqui. Parte, vem aqui. Vem. Não vai dar.
Bart, vem aqui. Vem aqui. Ele quer correr atrás delas. Desceu. Fica aí. Olha isso, gente, dá vontade de levar para casa, né? São muito inteligentes, mas isso deve fazer uma bagunça também. E olha só como que são mansinhos, ó. Veio sem ninguém chamar, sentou ali no meio da galera para ganhar um carinho, do mesmo jeito que chega, vai embora, ó. E agora, como tem algumas atividades que eles repetem no cronograma, a gente vai aproveitar para ir aqui do ladinho do Parque da Ovelha, onde tem a Casa da Serra Gourmet. Tem um restaurante maravilhoso que serve sequência de comida italiana. E nós vamos lá te mostrar também, vamos dar uma olhadinha lá na loja que vende as melhores geleias do mundo, podem acreditar em mim. Vamos aproveitar também para dar uma olhadinha nos produtos aqui, né, da Casa da Ovelha. E depois a gente retorna aqui para as atividades do cronograma, porque ainda tem falcoaria, tem cães treinados, tem ordenha, tem o grande rebanho, ainda tem muita coisa para ver. Então continua aqui no vídeo, vamos só dar um pulinho para te mostrar o almoço, que fica aqui a nossa indicação quando vocês vierem, para vocês almoçarem aqui na Casa da Serra. Like a sunrise horizon, always there, always shining, building me up with the song it's singing, filling my heart like I'm flying. E agora, diretamente da Casa da Ovelha, então, para a Casa da Serra Geleias. A gente veio aqui para mostrar o almoço para vocês aqui no restaurante da Casa da Serra. E vocês viram que eu tô com a roupa diferente, né, gente? Eu não troquei de roupa só para vir almoçar, não. O que que acontece? O nosso passeio no Parque da Ovelha foi numa quarta-feira, que é justamente o único dia da semana que o restaurante aqui não abre. Então já pega essa dica aí, tá? Se vocês forem vir almoçar aqui, não façam o passeio numa quarta. Procura vir, né, em outro dia da semana. Mas como eu queria muito mostrar esse local para vocês, que ele é realmente imperdível, então a gente voltou hoje aqui na quinta-feira para filmar a loja que tem as melhores geleias do mundo e o restaurante, então, que serve a sequência italiana de massas, risotos. E aqui vocês podem fazer degustação também de vinhos espumantes que eles produzem. Tem os doces também, e aqui fica outra dica: provem a casquinha de laranja com chocolate meio amargo. É perfeita. Vamos lá conhecer, então? Biggest part of my story, healing my soul, help me feel completion, bringing my here to my glory. Yeah. It keeps pulling me back, it keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back, yeah. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês as duas queridas que tomam conta aqui da Casa da Serra, Dona Marejane e a Thalita. Quando vocês vierem aqui, digam a elas que vocês viram aqui no canal Por Onde Andei, tá? Que daí a Thalita capricha lá, ó, na degustação para vocês. E a Dona Marejane vai contar agora um pouquinho da história de um vinho muito famoso aqui da casa e que tem uma história muito curiosa, que é o vinho Non Mi Piace. Então, pessoal, o porquê que nós temos esse vinho, que a gente chegou a fazer esse vinho com o rótulo do gato. Esse gato, quando a gente começou a construir a Casa da Serra, ele apareceu aqui do nada, ele morava aí do lado, mora do lado ainda, e o dono dele faleceu, era a época da pandemia, né? Então ele começou a vir aqui, miar, entrava na loja, miava, pedia comida e tal, e a gente vai um dia, vai dois, a gente adotou o gato. Nessa circunstância, nesse meio tempo, a gente teve a ideia, as minhas filhas tiveram a ideia de fazer o rótulo do vinho. Vamos homenagear o gato, então nós vamos fazer um vinho em homenagem ao gato. Primeira coisa era escolher o nome do gato, então a gente colocou o nome de Taná. Por quê? O gato, ele é todo preto e só com o olhinho verde, tá? Então a gente deu o nome de Taná porque o vinho Taná, ele é bem tintório. Hoje a gente já tem a historinha aqui do lado que conta também o porquê que a gente colocou o nome Non Mi Piace. O meu marido não gosta de ver o gato dentro da loja no meio das pessoas, ele acha isso que não é correto. Então, em função do meu marido não gostar de ver o gato na loja, as gurias adorarem o gato, a gente colocou o nome de Non Mi Piace, que essa frase em italiano significa não gosto.
que não me agrada. Mas não é porque o vinho não seja bom, mas sim porque o pai das minhas filhas não gosta de ver o gato na loja. Enfim, moral da história, é o vinho mais vendido que a gente tem hoje no varejo, é esse daqui. É sempre o vinho que termina em primeiro lugar. O marido dela implicava com o gato, e aí, para implicar com o pai, elas fizeram o vinho em homenagem ao gato. Olha aí, ó, quem quiser apoiar a vinda do gatinho aqui para a loja, ó, os apoiadores da causa do Taná, levem o vinho dele aí, ó, para incentivar a vinda dele para cá, né? Teu marido deve estar feliz, né? Elas deram nos dedos dele, viu? Porque imagina ele agora aguentar, que é o vinho mais vendido. Agora vai chamar Mipiati. Isso, Mipiati. Nós vamos ter que mudar o nome do vinho. E olha só, ele virou até pelúcia, gente, de tanto sucesso que fez, ó. E é bem bacana que assim, né, fechadinho, ele é um objeto decorativo, mas ele, quando você abre, ele vira uma almofadinha. E a coisa mais fofa, ó, a dona Marejane vai mostrar. Ó, ele olha vira um só. Travesseiro, né? Taná então, tudo virou que mascote. É o mascote da casa aqui. Então, tudo que é coisinhas de gato, isso e aquilo, é tudo em homenagem ao Taná. Ao Taná. E tem até pingente aqui, ó, de correntinha folhada a ouro. Vou mostrar para vocês também, que é uma gracinha. E além da simpatia da dona Marejane e da Thalita, aqui vocês encontram muitos produtos de excelente qualidade, como geleias, chocolates, doces, sucos, acessórios e além dos vinhos e espumantes maravilhosos, ainda tem degustação gratuita aqui na loja para facilitar na hora de escolher o que levar. E te garanto que depois de provar, você não sai daqui de mãos vazias de jeito nenhum. E esse aqui é o cantinho preferido, o cantinho da degustação, ó, das geleias, dos doces. E para cá faz a degustação dos vinhos e espumantes. E aí depois que você provar, meu amigo, duvido você não levar nada daqui. Aqui, ó, tem os vinhos, espumantes, as prateleiras com os doces, com as geleias. A loja é super completa, tem acessórios também para quem gosta aí de vinhos. Goiaba e doce de goiaba. Tem essas duas aqui, ó. Essas duas diferenças aqui. Geleia, que é mais líquida, né? E o doce, que é mais durinho. Você sente tipo a chimia. Essa daqui, gente, é uma das minhas preferidas, ó. Figo com nozes. Quando vierem aqui, não deixem de provar essa geleia. E essa daqui é uma linha de geleia gourmet. Ela é morango com espumante. Vocês não têm ideia da delicadeza que é o sabor dessa geleia. Essa daqui é outra que vocês podem provar na degustação também. A Casa da Serra abre todos os dias das 10 às 5h30 da tarde. E caso você não vá para Bento Gonçalves tão cedo, também pode pedir os produtos pela loja online no site. E eu vou deixar o QR Code aí na tela para vocês conferirem a variedade de geleias e vinhos que eles produzem, e é um melhor do que o outro. E além do famoso vinho do gato, se destaca por aqui o vinho produzido com a uva Peverella, que tem um leve ardidinho no sabor, uma uva rara de ser encontrada hoje em dia e cujo nome Peverella vem de pevero, pimenta em italiano, o que explica essa leve picância que sentimos a cada gole. Gente, esse suco aqui, ó, de morango com uva é perfeito e você sente o sabor direitinho, separadamente, do morango e da uva. E eles têm com mirtilo também, ó. Esse é de 1 litro, que tá R$45, mas tem a embalagem menorzinha aqui, ó, de 22. E como toda casa aqui no Caminhos de Pedra guarda uma história, aqui com a Casa da Serra não seria diferente. Aqui nós temos a réplica de uma casa de 1945 que existiu aqui no roteiro Caminhos de Pedra, e a dona Marejane vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Então, pessoal, essa casa foi construída uma réplica do que existia na época, que seria esse casarão aqui. Na época funcionava um armazém, onde que as pessoas faziam troca de mercadoria. As pessoas da comunidade vinham aqui com as suas galinhas e ovos e trocavam por arroz, aquilo que eles não tinham, óleo de soja, enfim, né? A gente, como sempre morou aqui no Caminhos de Pedra, a gente sabia dessa história. Quando veio a ideia de fazer
a casa aqui no Caminhos de Pedra, nós já sabíamos, então nós vamos fazer uma réplica dessa casa. Então nós fizemos ela semelhante a ela. Claro que nós fizemos um andar a mais aqui embaixo que ficou alvenaria, mas os 2 andares em cima que comporta o restaurante, ele é de madeira, conforme era na época. Eram 2 andares, o telhado era 4 chuvas, então a gente respeitou essa história de manter, né? Claro, hoje em dia é bem moderno, temos elevador e tal, mas isso é uma sequência que a gente vai fazendo conforme vem o tempo, conforme precisa das coisas. A modernidade vai chegando, né? Tem que ir adaptando. Então, aqui ficou o rústico junto com a modernidade, né? Então, seria essa casa aqui. O importante é que se preservou a história, né? Hoje a casa existe novamente aqui no roteiro, para quem não teve a oportunidade de conhecer anteriormente, né? Agora consegue vir. E ainda nós temos um plus a mais, que é o restaurante agora, né? Que a dona Maria Jane inaugurou tem quanto tempo, mais ou menos? Tem 1 ano e meio já. 1 ano e meio. E é especializado em comida italiana. Isso. Tem sequências, tem os pratos italianos, então a gente depois vai provar. Então, aqui no Caminhos de Pedra, só para ficar o dito, né? O Caminhos de Pedra não é porque a estrada é Caminhos de Pedra, mas sim pela quantidade de casas, de casarões de madeira e casas de pedra que tem aqui no roteiro. Então, é por isso que se chama Caminhos de Pedra. Aqui a gente é parceiros que todo mundo procura respeitar o que é o Caminhos de Pedra. No entanto, que as pessoas adoram vir para cá por causa da essência, que a gente continua mantendo a essência antiga que tinha aqui no Caminhos. E isso, o Caminhos de Pedra, gente, é o maior conjunto arquitetônico da história da imigração italiana aqui no sul do Brasil. E as casas foram construídas de pedra e madeira, porque era o material que eles tinham, né, em mãos, assim, que encontravam mais fácil, né, aqui. E essas casas, elas foram todas restauradas. Hoje, elas funcionam como pontos comerciais. Não tem produtos repetidos, então, cada um, isso que a dona Maria Jane falou, do respeito, cada um vende um tipo de produto, todos se ajudam e é um roteiro cultural, histórico, comercial também, que vocês podem vir e passar um dia inteiro. São 12 quilômetros de lugares belíssimos para conhecer, mas aqui, a Casa da Serra, já disse, repito, é um dos pontos imperdíveis aqui que vocês têm que vir e fazer uma parada para conhecer. E o restaurante Casa da Serra Gourmet eu achei super elegante, clássico, todo em madeira, um ambiente muito bonito e aconchegante e com área externa também. E foi aqui que nós provamos a melhor sequência de comida italiana de toda a viagem. Começamos com uma saborosa sopa de capelete com pão colonial e uma saladinha de acompanhamento. Depois vieram as massas, espaguete na manteiga e sálvia, tortei com molho de tomate seco, talharim ao molho branco e os risotos de fungo, de pinhão com alho poró e meu preferido de copa, figo e queijo brie. Ainda tem os grelhados de filé mignon, contrafilé e a costelinha suína no molho barbecue e para finalizar a sobremesa, um semifredo com calda de frutas vermelhas. Um espetáculo e a gente come devagarinho com dó de acabar. E para as crianças também tem a opção de pratos kids. Keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back. It's your love. E agora vamos conhecer melhor a loja e os produtos da Casa da Ovelha. A produção por aqui começou pequena, os produtos eram exclusivos para os hóspedes do Hotel Downlonder. Hoje, a Casa da Ovelha processa cerca de 250 mil litros de leite de ovelha por ano, transformando em iogurtes, queijos, doces e cosméticos. O iogurte foi o primeiro produto a ser produzido no laticínio. O sucesso foi tanto que em seguida começaram a fabricar queijos. Com o passar dos anos, a Casa da Ovelha entrou de vez no mercado de alimentos com produtos de qualidade diferenciados e premiados. E você pode adquirir os produtos pela loja online no site da Casa da Ovelha e eu vou deixar o QR Code para vocês aqui na tela.
E quem visita a loja aqui da Casa da Ovelha, ó, tem degustação de queijos, de doces e de algumas geleias. Então, ó, não percam a oportunidade de conhecer os produtos deles, que são premiadíssimos, são excelentes. Tem degustação aqui também, ó, das geleias, tem uns biscoitinhos aqui. Olha, gente, doce de leite de ovelha, isso deve ser muito bom, hein? R$ 22, ó, doce de leite cremoso. Esse iogurte aqui é maravilhoso, ele se chama Firme. E olha só, tá na promoção de 16 por R$ 5. E quando vierem fazer a degustação aqui, ó, pede para provar esse sorvete de iogurte aqui de leite de ovelha. Maravilhoso, gente. Eu provei esse aqui de Damasco, ó. É R$ 20 o pote, mas eles têm também aqui, ó, de outros sabores. Tem com geleia de amora. E é muito bom, posso garantir. Esses são alguns dos produtos aqui da linha de cosméticos, ó. Essa daqui é uma manteiga corporal. Eles têm o sérum, o creme pro rosto, isso, né? Isso. E esse aqui seria a lanolina pura, sem nenhum tratamento, sem aromas. Essa daqui eu vou levar, com certeza, vocês não têm ideia do quanto deixa a pele aveludada, o sérum, né, que deixa a pele aveludada. E esse daqui também tem um aroma maravilhoso, gente. Se vocês puderem, venham aqui na Casa da Ovelha, pede para fazer o teste, passa na pele. Tenho certeza que vocês vão querer levar para casa também. Like a sunrise rising, you're always there, always shining, building me up with the song you'd sing. E o Caminhos de Pedra tem muitos outros lugares incríveis para você conhecer. São 12 quilômetros aqui na rodovia, repleto de casarões centenários. E é um passeio que a gente te recomenda, então, alugar um carro, caso você não esteja de carro aqui na região, para você ter mais liberdade aí, poder fazer o passeio com mais tranquilidade, sem perder tempo, né? E nossa dica é, faça um orçamento no site da Rent Cars. Ela é a maior plataforma online de aluguel de carros do Brasil, trabalha com as melhores locadoras, a gente sempre aluga com a Rent Cars, porque lá a gente sempre encontra o melhor preço, né? Sempre consegue aí uma economia às vezes de até 30% de desconto, dependendo da campanha que eles lançam na semana, você consegue até 10% aí de cashback, consegue parcelar em 12 vezes a tua reserva, e com o nosso cupom Por Onde Andei, você consegue 5% de desconto até o dia 30/11. Após essa data, é só me chamar no nosso grupo do WhatsApp, nós temos um grupo de descontos e promoções na região de Gramado, Canela, e aí eu te passo qual cupom está valendo na semana, né, para Rent Cars. E é importante que você faça o teu orçamento e a tua reserva pelo nosso link exclusivo, assim você ajuda também aqui o canal, tá? E se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar um like, comentar ou compartilhar ele, que isso também ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu chamo Everton, sou um dos seus aqui no parque, treino e conduzo Border Collies de pastoreio, e vou apresentar para vocês aqui um pouquinho mais do nosso trabalho com os cães da raça Border Collie. Mas antes queria saber se alguém aqui tem Border Collie. Não, tô querendo ter depois deles agora. Só que não pode levar os nossos embora. Que legal. E já sabem qual que é o trabalho dos Border Collies aqui na fazenda? O que vocês acham que eles fazem aqui além de bagunça? Os Border Collies, de modo geral, eles foram cães desenvolvidos há centenas de anos atrás para gerar movimento. E é isso que eles fazem aqui, geram movimento. Entrando hoje em todos os trabalhos de movimentação e manejo de rebanho. Então, tudo que requer um levante, um manejo, uma movimentação das ovelhas é entre os Border Collies. Imagina o Paulo sem o Bart. Ele tem que subir lá em cima e descer montado na ovelha. Praticamente impossível. Para trocar um rebanho de 400, 500 ovelhas. Sem os Border Collies seria praticamente impossível. Que outro cão consegue fazer isso? Nenhum outro cão. Então eles sobressaem por conta da inteligência deles. Os Border Collies, pessoal, como eu comentei, eles têm origem inglesa. Chegaram no Brasil faz mais ou menos 30 anos. É uma coisa muito recente aqui. Então é bem comum vocês observarem, ouvirem no caso, todos os tutores trabalhando em inglês com os Border Collies. A gente procura manter os comandos em inglês para manter a tradição da raça viva aqui. Mas é mais uma questão de tradição, em qualquer outro idioma. Quais são os comandos verbais dos cães então? Vamos lá. Comando para os cães é abrir um flanco à direita do rebanho. Away. Para abrir um flanco à esquerda do rebanho. Come by. Para parar ou se deitar, lie down. E para tocar o rebanho para frente, welcome. Vocês podem perceber que eu estou conversando com vocês aqui em voz alta. E os cães aqui do meu lado. Perceba o buré. Buré aqui da frente. Com as orelhinhas de pé.
Ele está mostrando que está ouvindo eu conversar, está ouvindo eu falar os comandos dele em voz alta, mas não executou nenhum dos comandos. E a Bunny aqui do meu lado direito. Percebo que ela se treme. Não é de frio, é de ansiedade. Ansiedade para trabalhar. Está ouvindo eu falar os comandos dela em voz alta, mas também não executou nenhum dos comandos que eu apliquei. E eu posso repetir. Away. Come by. Away. Come by. E nada buscando executarem. O que vocês acham que eles estão esperando para trabalhar? Como eles têm os comandos iguais, se eu identificar o nome do cão primeiro, o que vai acontecer? Os dois vão executar ao mesmo tempo. Mas nenhum deles executou. Então não é esse o caso agora. A gente faz com os Border Collies uma coisa muito importante, que é feita antes mesmo de tirar os cães do canil para trabalhar. É muito importante estabelecer um vínculo com o cão. A gente tem que estar ligado com o cão. Eu costumo dizer, inclusive, que não é a gente que escolhe o cão, é o cão que nos escolhe. Primeiro ele tem que reconhecer a gente como tutor, para depois começar a reconhecer e distinguir a nossa tonalidade de voz. Por meio da minha voz ele consegue identificar quando é aplicado no comando para ele ou quando não é, quando ele está sendo corrigido, quando ele está sendo cobrado, quando eu estou passando pressão. Tudo isso ele consegue distinguir com a nossa tonalidade de voz. Eu vou pedir agora um comando direito para o Buré. Percebam como vai mudar a minha voz para falar com ele. Vai não. Faz favor. Faz favor. Perceberam como eu falei muito mais baixo agora com o executor comando? É assim que a gente trabalha com eles, pessoal. Sempre através da tonalidade de voz. Então, antes de começar a movimentar o rebanho, eu vou apresentar para vocês os dois Border Collies que eu trouxe. Eu trouxe a Bunny, que é essa primeira Border Collie aqui da frente, uma carinha de 5 aninhos de idade. Eu diria que já é uma adulta, porém para mim é uma eterna adolescente. Ansiosa, reativa, teimosa, tudo de adolescente. E do lado dela eu tenho o Buré. O Buré é um Border Collie de 12 anos de idade. É um cão idoso, cãozinho aposentado, porém um cão extremamente experiente, um cão de competição. Ele é o único Border Collie brasileiro de competição que foi campeão de tudo. Atual campeão sul-americano, campeão brasileiro, campeão gaúcho, tanto em ovinos quanto bovinos. Já disputou Mundial na Inglaterra 2 vezes. Foi o cão mais premiado do Brasil e o cão mais premiado aqui da casa. Grande campeão que se aposentou das competições, mas continuando o trabalho com a gente na vida do dia a dia. Então a gente tem completamente o oposto aqui. O Buré é um cão experiente, mas já não é tão experiente assim. O Buré é um cão tranquilo e calmo, muita atitude reativa, ansiosa, teimosa, tudo o que vocês podem pensar. Percebam como ele vai se aproximar do rebanho bem devagar, sempre mantendo uma certa distância. Essa distância que ele se mantém longe do rebanho é a chamada zona de pressão. Quando ele adentrar a zona de pressão no rebanho, ele vai começar a movimentar as ovelhas. Então agora ele já vem adentrando a zona de pressão, perceba que ela começa a se movimentar. Movimento circular, para manter todo o rebanho agrupado, e ele vem conduzindo elas aqui embaixo. Detalhe, eu quero que vocês percebam que o rebanho está com a cabeça baixa, ele está afastando. Isso é um sinal claro de tranquilidade. Ele está mostrando para a gente, o rebanho está mostrando que está calmo, tranquilo, está se alimentando. Se elas estivessem assustadas, estressadas, elas não estariam com a cabeça baixa. Estariam sempre 100% do tempo em alerta. E é isso que a gente procura nos Border Collies, pessoal. Uma condução calma e tranquila. Porém, é um cão extremamente experiente, um cão de competição. E numa competição de pastoreio, ele qualifica bastante o Border Collie. Essa condução calma, essa condução tranquila, consegue conduzir o passado do rebanho. Então, isso qualifica bastante o Border Collie de competição. Mas isso acontece nas competições. Na competição, a gente busca isso, uma condução calma. A saída já foi diferente, né? Perceba o comportamento do rebanho. A gente quer esse rebanho como? Esse rebanho caminhando, não esse rebanho correndo. Elas vêm pedir socorro para você. Socorro, exatamente. Com o Buré é mais uma relação de respeito. Com a Bunny é mais uma relação de medo. Elas têm medo da Bunny, elas têm respeito com o Buré. O que a gente busca nos Border Collies? Uma condução calma, condução tranquila. Ainda mais se tratando de ovelhas lactantes. E acontece se os animais estressarem demais as ovelhas. Não vão produzir leite, ou vão abaixar da produção. Então, o que a gente vai buscar delas? Uma condução calma e tranquila. Perceberam que a Bunny parou aqui e o Buré foi buscar as ovelhas. O Buré foi corrigir a cagada da Bunny. Então, ela tem um Border Collie experiente, é um adolescente. Ele foi corrigir a Bunny. Como tinha perguntado antes, eles aprendem com os mais velhos. E aqui é
É um sinal disso. Ele tá mostrando isso pra vocês. Fica aí. Lie down. Come down. Come down. Come down. Lie down. Come down. Come down. Lie down. Lie down. Bunty, vem pra casa. Vem pra casa. Fica aí. Lie down. Lie down. Fica aí. Esse é o comando de esquerda da Bunty. Agora o comando de esquerda do Buré. Lie down. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Perceberam que foram sons diferentes? Agora o comando de direita do Buré. Lie down. O comando foi pro Buré. Em nenhum momento ele quis executar esse comando. E quem executou depois de várias tentativas foi a Bunty. E por que aconteceu isso? O comando de esquerda é diferente. O comando de direita deles é igual. Então, se eu não identificar o nome do cão primeiro, o que vai acontecer? Ou nenhum dos dois vai executar, ou quem vai executar, a ansiosa. Então, sempre antes de pedir um comando igual, eu identifico o nome do cão primeiro. Então vamos lá, vamos começar conduzindo o rebanho. Primeiro entre essas duas cancelas, em sequência por cima da ponte, e finalizamos com elas dentro da encerra. Então vamos lá. Posicionada a Bunty ao lado esquerdo e o Buré ao lado direito. A gente está cobrindo os dois pontos de fuga do rebanho. A única saída delas vai ser do meio. Bunty, fica aí. Buré, oi. Então vamos lá. Ei! Vai, John! Aqui tem a escultura, ó, de um cachorro, grande Bill, tá escrito aqui na placa, ó. Deve ter sido algum cão de pastoreio, né? Muito querido por aqui. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Veterinário de animais silvestres com mestrado em reprodução de ave de rapina em cativeiro. Portanto, pessoal, manjo pra caramba de ave de rapina, viu, pessoal? Eu adoro estudar, trabalhar com ave de rapina, pessoal, desde que eu me conheço por pessoa, tá bom? Essa águia aqui já é uma ave nascida em cativeiro. Pois, pessoal, seria um crime ambiental eu retirar qualquer animal silvestre da natureza para tê-lo como animal pet mercado, tá bom? Animais silvestres são muito mais delicados, pessoal. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisinha, já irá chamar a atenção dela, viu, pessoal? Pessoal, geralmente possuem as asas bem longas, tá bom? Já aves que possuem rápida manobrabilidade, como gaviões e falcões, possuirão as mais curtas. Esse aqui é o Pix. Pix, pessoal, corujinha de apenas 2 anos de vida, viu? E então chegou a hora de buscar o grande rebanho com a ajuda do Buré para alimentar as ovelhas e encaminhar elas para a ordenha, que foi a nossa última atividade do cronograma nesse dia.
Segura o pote. Olha a alegria delas chegando, gente. Todo mundo aqui com milho para dar. Olha que lindo. Esse é o grande rebanho. São mais de 200 que vem agora. Davi já pegou o jeito, ó. Tem que erguer o copinho e deixar a mão bem aberta para elas pegarem na mão. Se faz conchinha, elas mordem o dedo. Meu Deus! Tu não quer parar de comer? Para! Segura! Ergue, ergue. Olha ali, gente, tá chegando mais. Pega o copo, filha. Olha quantos aqui, gente, esperando para ser ordenhado. Que é uma parte relaxante para as ovelhas. Por quê? Porque o leite vai fazer um pouquinho mais de pressão, vai incomodar essas ovelhas, vai começar a pesar o ombro delas e vai, consequentemente, doer também, tá? É a mesma coisa que quando o ser humano segurar muito tempo o leite sem amamentar seu filho, tá? Então, para as ovelhas é a mesma coisa. Elas precisam que o leite seja retirado. Então, na ordenha vai ser utilizados os tetos de silicone, onde vai ficar no útero da ovelha e depois vai ser retirado todo o leite. Não demora mais do que 3 minutos para fazer a ordenha de uma ovelha ou de todo um lado apenas da ovelha. As ordenhadas já estão recebendo o milho também para elas se sentirem mais relaxadas. Como eu disse para vocês, é o spa da ovelha. Então, elas passam por essa parte de relaxamento, se alimentam e depois vão para outras baias para não serem ordenhadas mais de uma vez, ok? Ó, essa aqui, ela não me deixa filmar. Ela enfia o cabeção na frente, ó. Tá carente, tá querendo carinho. Tô tentando mostrar a ordenha pra vocês. Ó, ó. A curiosa. E elas já sabem, olha, elas vão direitinho, cada uma pra sua baia ali, ó. Todas com os úberes cheios. Agora elas vão ser aliviadas ali, ó, ordenhadas. E aqui em Bento nós estamos hospedados no Dowlonder Grande Hotel. A gente sempre fica aqui, para mim é um dos melhores hotéis que eu já me hospedei na vida e com certeza tem o melhor café da manhã que a gente já encontrou em hotel até hoje. Nesse vídeo a gente não vai te mostrar o Dowlonder assim com muitos detalhes, porque a gente já fez um vídeo só mostrando esse hotel, então eu vou deixar o card aqui para vocês. Quem tiver curiosidade aí, quiser conhecer um pouquinho mais do Dowlonder, é só acessar esse vídeo, com certeza vocês não vão se arrepender. Além do café da manhã incrível, que é um verdadeiro banquete com produtos de alta qualidade, inclusive por aqui você encontra os produtos da Casa da Ovelha e da Casa da Serra, que mostramos no vídeo. O hotel é muito bem localizado, com vários bares e restaurantes próximos e tem piscina coberta e aquecida com hidromassagem que funciona até às 9 da noite. E nossa sugestão de jantar aqui em Bento Gonçalves é a pizzaria Porto de Lucena. Ela já estava no nosso roteiro e, por uma coincidência, ela fica a apenas 1,5 quadras do Hotel Dowlonder, do Dowlonder Grande Hotel, porque tem várias unidades do Dowlonder aqui na cidade. E essa daqui
fica pertinho do hotel que a gente está hospedado. E aqui eles servem rodízio de pizzas, massas, risotos, porções e também tem as travessas de sobremesa que eles passam na mesa servindo. Tudo isso, gente, por R$ 69,90 por pessoa esse rodízio. E o diferencial aqui da pizzaria que me chamou a atenção e me trouxe para cá é que eles têm pizzas feitas com massa de vinho, com vinho na massa. Porém, eu vim no dia errado, eu não sabia que a pizza com massa de vinho era só no final de semana, é sexta, sábado e domingo, a gente está aqui numa quarta-feira, mas se você vier no final de semana, não perde a oportunidade, vem aqui provar, me conta depois se você gostou. Eles têm também a massa com carvão ativado, as pizzas deles aqui são massa com fermentação natural e as pizzas doces, dá uma olhada aqui, ó. Pizza de Ferrero Rocher, e essa aqui não é enganação, não é só o nome não, vem o Ferrero Rocher aqui em cima, e tem pizza de sushi também, que eu tô bem curiosa para provar, daqui a pouco chega, vou mostrar para vocês. Então fica aqui nossa indicação, a pizza é uma delícia, a massa é leve, crocante, pode vir sem medo, que a gente já veio aqui na frente, já fez o teste, está super aprovada, e o atendimento também é excelente, o pessoal é muito atencioso. Copa com figo, olha isso, que combinação mais inusitada, deve ser ótimo. Essa é de filé com mostarda, costela com mussarela de búfala. No próximo vídeo, vamos para Gramado fazer um tour pelas melhores lojas de chocolate da cidade e te mostrar algumas fábricas com visita e degustação gratuitas, além de um lugar encantador para tomar o seu café da manhã e começar bem o dia por lá. Te espero por aqui, até o próximo vídeo e a próxima viagem.